Oi, gente, aqui é a Tatiana. Eu tô iniciando agora um cursinho Angela Davis da Rede Emancipa e eu vou estar dando aula para vocês de língua inglesa, inicialmente junto com o professor Marcelo. E eu queria estar apresentando para vocês agora a nossa proposta de estudos para que a gente possa estar iniciando, né? Aí eu vou ler um pouquinho para vocês do que a gente separou para a gente estudar nesse primeiro semestre. Nós vamos estudar os pronomes possessivos, pronomes subjetivos, pronomes demonstrativos, pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronomes reflexivos, contáveis e incontáveis substantivos, o uso e a diferença entre o much e o many, o uso e a diferença entre o how much e o how many, uso dos quantificadores em geral, present continuous e simple past. Todas as nossas aulas nós vamos estar disponibilizando exercícios de leitura e interpretação para que vocês possam estar respondendo. E agora eu queria estar falando um pouquinho sobre as habilidades que são pedidas especialmente no Enem, mas em outros vestibulares também. E antes de eu estar falando sobre as habilidades, eu queria dizer para vocês que essas habilidades, elas são adquiridas através das competências que a gente vai construindo através dos nossos estudos. Então, se você vê uma habilidade, você fala assim, não, mas eu não sei fazer isso, não sei identificar dessa maneira. Só que através dos seus estudos, essa habilidade vai sendo construída e vai se tornar cada vez mais, você vai ter mais habilidade ainda nisso. E vai conseguir responder as perguntas com facilidade. Isso é questão de estudo e prática. A primeira habilidade que eu vi aqui é associar a palavra ao tema. Que através das palavras que vocês conhecem em inglês, vocês vão estar associando e vão estar conseguindo descobrir qual é o tema do texto para poder estar respondendo a pergunta. Usar conhecimento em inglês para acessar a informação do texto. Nessa habilidade, vocês vão ter que estar usando o conhecimento que vocês têm em língua inglesa para poder descobrir qual é o assunto do texto, qual é a informação que esse texto está querendo trazer, né? Também para poder estar conseguindo responder a pergunta. Relacionar o texto com sua função social. Nessa questão, geralmente, eles usam as alternativas com palavras no infinitivo. Que pergunta assim, o que esse texto está querendo dizer? Ele está querendo informar? Ele está querendo denunciar? Ele está querendo mostrar uma visão? Aí o que acontece? Vocês precisam prestar muita atenção, né, no texto para poder estar identificando isso, realmente qual é o foco, o que ele está querendo dizer. E isso você vai construindo através do seu conhecimento, do que você vai lendo, vai estudando, e você vai conseguir responder a pergunta com muita facilidade. Observar a importância da produção cultural em inglês como representação da diversidade cultural e linguística. Nessa pergunta, geralmente eles usam músicas, poemas, e para responder essa pergunta ela exige um vocabulário maior, porque você precisa saber interpretar. Imagina, a gente já é difícil às vezes interpretar um poema, às vezes pode ter dificuldade de interpretar um poema em português, agora imagine em inglês. Mas isso vai a partir dos nossos estudos, nosso conhecimento, a gente vai conseguir. E a gente sempre tem que estudar para estar aumentando o nosso vocabulário. E agora o professor Marcelo vai estar respondendo uma perguntinha do Enem com vocês. E é isso, até a próxima aula. Olá, pessoal. Eu sou o professor Marcelo, professor de linguagens aqui no cursinho Angela Davis. Após a breve apresentação da professora Tatiana, eu vou
também falar um pouquinho sobre o nosso percurso no estudo de língua estrangeira inglês para os vestibulares, com foco no Enem, que é a nossa abordagem principal, né? Então, como alguns de vocês já me conhecem das aulas de literatura, eu vou seguir aí, eventualmente, aparecendo também nas aulas de inglês, para os alunos que escolherem a língua estrangeira como língua estrangeira o inglês, né? Vocês sabem que no Enem, para quem nunca prestou Enem, você, na hora da inscrição, você seleciona a língua estrangeira que você quer ter na sua prova para responder, né? A gente acrescentando assim 5 questões aí a mais, além das que, na verdade, retirando, né? Colocando 5 questões ali das 90, né? Das 90 questões de um dos dias, uma será de língua, 5 serão de língua estrangeira, seja ou espanhol ou inglês. Então, para os que escolherem inglês, a gente vai, né, aproveitar aqui nesse breve curso nosso, nesses encontros marcados aqui, restritos, né? São poucos encontros, a gente não consegue produzir muito conteúdo, mas a gente vai tentar direcionar vocês aí para que vocês consigam acertar 5 questões de inglês e aumentar a nota de vocês aí no Enem. Essa é a nossa proposta. Bom, então, para começar, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para que a gente consiga conversar. Então, aí a gente tem um pequeno erro aqui, não tem problema. O inglês para o vestibular, com foco no Enem. É um pouquinho dessa abordagem que eu e a professora Tatiana, ou melhor, a professora Tatiana e eu, vamos ter aqui para o estudo de língua estrangeira. Então, a interpretação de textos para o Enem, né, textos em inglês. Como eu disse, são 5 questões apenas, de toda a prova, ou seja, muito pouco, não dá para a gente falar que, para quem está se preparando para o Enem, preocupado com várias matérias, várias disciplinas, o inglês acaba sendo uma que fica ali na reserva, né, quase que não entra para jogo. Mas a gente tem que dar alguma atenção até para que a gente não perca pontos com essas 5 questões, né? Esses pontos podem ser valiosos aí na hora de escolher o curso que vocês querem entrar, né? Então pensem sempre nisso, nesse aspecto, para que a gente não deixe para escanteio totalmente, deixe de lado e aí, enfim, a gente possa sair prejudicado aí na prova de linguagens. Um diferencial do Enem para outros vestibulares é que o Enem apresenta um texto para cada questão, ou seja, ele vai demandar do candidato uma atenção grande, né, e uma capacidade interpretativa muito minuciosa até, porque a gente vai ter 5 textos distintos. Lembrando que esses textos eles podem ser em gêneros diversos, diversos gêneros textuais, desde charges, tirinhas, textos jornalísticos, letras de canções, poemas, enfim, e outros textos literários. Então, é legal a gente já prestar atenção nesse caráter dos textos, nesse caráter híbrido e diverso que os textos podem apresentar. Então, para cada questão haverá um texto que vocês terão que interpretar, né? Então, o básico é que é muito importante que a gente olhe o enunciado da questão. Certamente vocês já ouviram isso de outros professores, em outros cursos, ou até em outras disciplinas aqui do próprio cursinho, mas, assim, olhar para o enunciado da questão de forma prioritária é muito importante, porque isso vai te ajudar ali a nortear o que a questão quer, o que ela quer, o que ela espera da sua resposta, né? E é legal pensar que a questão sempre dá dicas acerca da resposta, né? Então, a gente nunca é uma coisa muito longe daquilo que está sendo perguntado. Então, é mais óbvio do que a gente imagina. E um outro detalhe importante, que a prova de inglês no Enem vai apresentar um texto, né? Uma questão vai apresentar um texto em inglês, mas a pergunta e as alternativas serão em português.
ou seja, a sua capacidade é de interpretar mesmo, é de compreender, não só... você não precisa dominar o inglês de forma fluente, né, para conseguir responder essas questões do Enem e acertar essas questões. Né? Então, pensando ainda nisso, a ideia é que a gente olhe para o conteúdo como um todo, né? E antes, né, como eu falei, olhar para a questão, o que a questão está nos pedindo, e já ir na hora de ler o texto mesmo, em si, ler a charge, ler o quadrinho, ler a canção, já ler já com essa percepção, poxa, então eu tenho que procurar isso, né? E aí uma dica importante é detectar esse tema do texto. Do que se trata o texto? Primeira coisa, qual que é o assunto que esse texto está tratando? É muito importante, porque assim evita as confusões mais básicas, que é de compreensão mesmo. A gente sabendo do que se trata, já fica mais fácil da gente selecionar as alternativas que são mais plausíveis aí para esse tema, né? Então, eu dou aqui 3 dicas importantes, né, de pensar quais são as palavras-chave, né, dependendo se é uma imagem, se é um quadrinho, ou se é um texto mesmo, um fragmento retirado de um outro lugar, a gente tem algumas palavras-chave, o título, sabe? Alguma palavra que possa estar grifada, quem é o autor, se esse texto já apresenta o autor, a gente já tem algumas palavras-chave que podem aí nos dar mais noções sobre o entendimento desse texto, o que esse texto quer nos dizer, né? Então, a mesma coisa sobre os dados fornecidos, quais são as informações que esse texto nos fornece, né? Quem são os personagens, quem são os atores ali, né, desse texto. E se há nomes de pessoas ou personagens, é a mesma coisa. Se há nome dos autores, do autor, da autora, e se há nome dos personagens também. A gente consegue identificar quem são essas pessoas? Isso vai contribuir? Isso está sendo pedido também na questão, no enunciado? Então, é importante a gente olhar para isso de forma bem atenciosa, para que a gente não perca nenhum detalhe importante do texto. Agora eu vou resolver com vocês uma questão, só para a gente pegar o espírito da coisa e que vocês possam aí resolver as questões iniciais que a gente vai mandar para vocês aí de inglês, né? Então, a resolução de exercício é muito importante. Sempre que possível, a gente vai trazer essa abordagem para que vocês consigam desvendar aí os detalhes da prova de inglês. Essa questão é do último Enem, né, de 2020, e ela apresenta um pôster, né? Esse pôster que está aqui ao lado direito. E vamos olhar primeiro o enunciado, que pede o seguinte: nesse pôster de divulgação de uma campanha que aborda a diversidade e a inclusão, a interação dos elementos verbais e não verbais faz referência ao ato de... Então, olhando aqui com atenção ao pôster, o pôster diz o seguinte: We are a culture, not a custom. This is not who we are, and this is not okay. Olha só, a gente tem 2 frases. Aí embaixo a gente vai ter uma assinatura, né, com os logos de quem está promovendo essa campanha, né? E aí esse pôster traz 4 pessoas, né? 4 pessoas segurando cada uma delas uma foto, né? E aí a primeira percepção que a gente tem que ter é olhar de forma atenciosa, mas também não tão longa, né? Para cada um desses personagens, ver o que eles nos comunicam, qual que é a expressão deles, enfim, aquele olhar mais atento. Mas um atento mais rápido, né? Para que a gente também não perca muito tempo nessa questão. E olhar para as alternativas. Então, assim, essa interação de elementos verbais e não verbais, ela faz referência ao ato de estereotipar povos de certas culturas, discriminar hábitos de grupos minoritários, C, banir imigrantes de determinadas origens, D, julgar padrões de beleza de diversas etnias e desvalorizar costumes de algumas sociedades. Então, assim, a primeira coisa que dá para perceber aqui,
as alternativas elas seguem todas basicamente a mesma linha, já que a própria questão anuncia, olha, a gente está tratando aqui de diversidade e inclusão. Ó, aqui mais dica do que isso, impossível, né? Então você vê que talvez o Enem ele quer te pegar pela confusão, pela pegadinha, e não com um conteúdo muito rebuscado, né? Então a gente olhar, como eu falei, esse olhar mais atento para as fotografias aqui, para os personagens que estão nessa campanha, nesse pôster, né? A gente vai ver que existe uma espécie de comparação, talvez, né? Eu acho que comparação não é o termo mais adequado, mas ou de quebrar uma comparação, na verdade, né? Que a gente vê a primeira moça aqui à esquerda que apresenta um pôster, uma moça com os traços de mulher negra, né? A outra moça na direita com os traços de mulher asiática segurando um cartaz, e a gente vê que tem algumas coisas, algumas imagens, sobretudo nos cartazes, né? Que às vezes não são familiares. Olha o rapaz também aqui da esquerda de baixo, ele segura com os traços mais latinos, né, que remetem ao estereótipo do latino. A gente aí ele apresenta um cartaz também que nos faz perceber algumas coisas, né? E por fim tem a mulher, a quarta mulher aqui da direita, que ela está segurando um cartaz, talvez uma origem árabe, não sei, egípcia, não sei ao certo, também não consigo identificar pelo tamanho, mas e olha que esse tamanho está maior do que o tamanho da prova, né? A gente consegue ter alguma ideia aqui do que se trata, né? Eu mesmo já falei o nome dessa palavra, essa palavra já mencionei, que é estereótipo. Então, o que é estereótipo, gente? Estereótipo no sentido de marcar ali uma imagem fixa. Então, cada uma dessas quatro pessoas aqui, elas carregam um estereótipo que, obviamente, nesse caso, ele é extremamente negativo, ele já marca uma, uma herança que, na verdade, não é nem deles, é uma herança que é esse estereótipo criado, talvez, em cima dessas etnias marque, né? Então, a gente vê que é uma questão cultural, sobretudo, né? Cada uma das pessoas retratadas nessa campanha denuncia, talvez, um preconceito, né? Uma rejeição ali, uma carga negativa que as suas respectivas culturas recebem mundo afora. Né? Então, a questão que mais se aproxima disso é, de fato, a alternativa A, né? Perdão, a questão da alternativa é a alternativa A, que é estereotipar povos de certas culturas. Então, quando a gente está falando de culturas não eurocêntricas, não vindas da Europa, não vindas, né, da América do Norte, né, da região dos Estados Unidos, a gente tem esse estereótipo de pessoas que carregam já as marcas culturais assim de forma mais negativa, né? Então, por exemplo, o mexicano, o latino, ele tem ali o estereótipo do mexicano, são aqueles chapéus grandes, né? A música muito animada. Isso, será que todos os mexicanos e latinos gostam desse tipo de música? A gente não sabe, né? A gente não pode falar, né? A mesma coisa seria dizer se todo brasileiro gosta de futebol. A gente sabe que a maioria de nós brasileiros gostamos de futebol, mas a gente não pode falar que só porque o brasileiro é brasileiro, a pessoa gosta de futebol, a pessoa gosta de samba, gosta de carnaval, né? A gente não pode reduzir a, a nossa cultura a essa definição. Então, nesse caso, mais do que banir, sabe? Não chega a gente está falando de padrão de beleza como a D, a gente não está falando necessariamente de desvalorizar culturas, mas a gente está falando de estereotipar povos, né? Cada povo tem as suas marcas totalmente estereotipadas, e isso é de fato muito negativo. Então, a alternativa A é a correta. Bom, não sei se deu para captar, essa é a pegada que a gente espera de vocês aqui nessa parte da resolução dos exercícios. A gente vai mandar uma lista de exercícios para vocês
a cada aula. Então, já nessa primeira aula, teremos a primeira lista de exercícios, e a gente quer que vocês se preparem da melhor forma aí para o vestibular, para o Enem. A gente sabe que não é um momento fácil, muita coisa tem acontecido, mas vamos seguir em frente, né? Vamos seguir em frente dentro do que é possível para cada um, que a gente consiga se preparar para o vestibular da melhor forma. Muitos aqui, a maioria, tem o sonho de entrar na universidade, tem o sonho de cursar o curso que vocês trazem aí consigo, né? Então, vamos alimentar esse sonho, né? Entre tantas coisas ruins, a gente tem que alimentar esse sonho. E que esse momento, talvez, de língua estrangeira, a gente consiga nos motivar a estudar mais inglês, né? Depois a gente vai entrar nas questões gramaticais, a gente vai entrar nas questões de assuntos de funcionamento da língua mesmo, e talvez isso ajude vocês não sei, para quem tem dúvida ainda, decidir estudar um segundo idioma, uma língua estrangeira, e estudar o próprio inglês. Tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Façam os exercícios. E no caso de dúvidas, falem comigo ou com a professora Tatiana, que ela vai estar à frente também da disciplina, e que a gente possa ajudá-los aí no que for vir sobre as questões de inglês e sobre outras questões também. Obrigado e até a próxima aula.